Olá, bom dia. Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, nesta manhã, segunda-feira, dia 5, ao qual nos encontramos aqui, para louvá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo. Quero diante de Deus agradecer a todos que se empenharam em oração, pelo meu irmão João Batista, ao qual na sexta-feira partiu para a glória. Aprove a Deus chamá-lo, e estar com ele ali no seu reino eterno. E peço oração também, continue orando pela minha mãe, a qual não aceitava de maneira nenhuma, a senhora de 85 anos, e que acreditava no milagre. Mas a vontade não é nossa, a vontade sempre de Deus, amém? Apresente a irmã Socorro, mulher cheia de fé, para que Deus possa, através do Espírito Santo, consolá-la. A palavra dessa manhã se encontra no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19 é uma passagem conhecida nossa, ao qual vamos meditar nesta manhã. Diz a palavra do Rei da Glória em Lucas 19, a epígrafe do texto revela-nos Zaqueu o publicano. A fama de publicano no meio dos judeus, dos israelitas, não era boa, Nós sabemos disso. E é interessante essa passagem, porque sendo ele publicano, ele queria de todas as formas ver quem era Jesus. Vamos lá. Lucas 19, primeiro diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para ver o que havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Uma passagem conhecida, irmãos, mas vamos entender aqui, nesses pequenos versículos do texto ao qual lido, acerca do que Lucas, pelo Espírito Santo de Deus, queria passar para a igreja. O que está passando hoje para nós. A Bíblia diz que tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, revela Lucas que havia um homem que era chefe dos publicanos e o seu nome era Zaqueu. E narra a palavra de Deus que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ora, dá-se a entender que Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus tinha se espalhado naquela época. Mas Zaqueu queria conhecê-lo, não só de ouvi-lo, mas também de vê-lo. E a mensagem é tão tremenda, irmãos, que tem pessoas que vivem dentro da igreja tanto tempo e não nasce no coração o desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus, e vive na igreja. E você sabe, no meu modo de entender, quantas pessoas dentro da igreja desistiram de Jesus, se desviaram do caminho da salvação.
porque nunca tiveram o desejo de ver quem é Jesus. Em seu pensamento, e não no coração, eu digo no pensamento, achavam que conhecia Jesus. Mas quem conhece Jesus não desiste de Jesus. Quem conhece Jesus não larga a cruz. Quem conhece Jesus não se desvia do caminho dos céus. Esse homem desejou ver quem era, procurava ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que a multidão era grande, irmãos. De maneira que ele não conseguia, por causa da multidão e por causa da sua estatura, que era de pequena estatura. Agora, vamos extrair outra coisa. Além de nós queremos ver Jesus, que é uma primeira extração, a segunda extração que eu estou vendo aqui na palavra é que, em meio à dificuldade, dos obstáculos que esse homem Zaqueu viu, ele tinha todo o motivo para desistir. Ou talvez pensasse, talvez outro dia. Mas só sabemos, irmãos, que quando Jesus ia para um certo lugar, ele demorava a voltar. Porque a missão era grande. E por causa da missão ele demorava a voltar para um certo lugar. Às vezes 1 ano, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos até. Mas esse homem, ele simplesmente procurou de todas as formas e maneiras de conhecer Jesus. E é o que está faltando na igreja. Desistimos por qualquer coisinha e não conhecemos Jesus. A palavra vai dizer que esse homem, aleluia, correu adiante de Jesus, ou seja, na frente. Imaginamos agora, vou conjecturar, se Jesus vinha pelo lado direito. Ele não conseguia ver Jesus do lado direito, então ele corre agora adiante, porque viu o quê? Uma figueira brava. Desceu o coração dele, dizendo assim, eu vou subir. Porque eu quero ver, eu quero conhecê-lo. Eu digo para você, não adianta servir a Deus, servir a Jesus, sem ter conhecimento de Jesus, sem querer ver, sem ver Jesus. Pastor, mas ninguém consegue vê-lo. Pelos olhos da fé, sim. Pelos olhos da fé, a gente conseguimos senti-lo. Assim como diz a palavra de Deus, como eu sinto o vento batendo em meu rosto. Mas a palavra vai dizer que Zaqueu, ele corre e sobe em uma figueira brava. Irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese em relação à figueira brava. Eu já vi muitos pregadores dizendo que essa figueira tinha espinhos. Ó. E erroneamente eles dizem espinhos, mas não. A figueira brava, que estava ali diante de Jericó, era aquela figueira que não tinha um bom fruto, que não era vendável na época, que o figo não era bom. E essa figueira era brava. E por sinal ainda se encontra lá em Israel essa figueira brava. A mesma figueira em que nosso amigo Zaqueu subiu. E a palavra vai dizer que ele sobe, tão somente só para ver, queridos. Olha, a intenção era conhecer Jesus. Ele corre adiante. E quando ele sobe na figueira, ele começa a olhar e ver, rapaz, está ali, é ele. Né? Então, ele simplesmente tem vontade de conhecer e ver Jesus. Agora, ele procurava, no procurar ver e conhecer, ele não mediu esforços para vê-lo, sobe uma figueira brava. O outro ponto que mais nos chama a atenção, que quando Jesus chegou àquele lugar, ele não tinha motivos para olhar para cima.
A multidão estava ali. Mas Jesus olha para cima. Porque Zaqueu, irmãos, ele foi impulsionado pela terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo. E aconteceu que quando ele sobe, Jesus olha para cima. Jesus vê-lo. A palavra vai dizer, irmãos, mais um ponto importante, é que Jesus, quando vê, a Bíblia vai dizer, e quando ele chegou naquele lugar, que olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, olha, Jesus não conhecia Zaqueu. Nunca tinha visto falar, nem Zaqueu. Mas o Deus que tu serve conhece a mim e a você. Sabe o meu e o teu nome. Sabe o meu e o teu endereço. Conhece os meus pensar, esquadrinha o meu coração. Esse Deus é tremendo. Ele sabe o que tu está fazendo. Ou o que tu deixou de fazer. Olhando Jesus para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. É necessário que tu desça depressa. E quando se fala em descer, irmãos, aqui, literalmente falando, ele descer da figueira, é claro. Mas é necessário também, diante de Deus, descer do pedestal, tirar o salto alto e se humilhar diante desse Deus. Que muitas vezes somos soberbos, temos o nariz empinado. A palavra vai dizer que não contou, como diz o popular, pipocas, Zaqueu, apressando-se desceu. E a Bíblia diz que ele desceu e Jesus recebeu ele com júbilo, porque Jesus estava dizendo que ele iria, aleluia, pousar na casa de Zaqueu. Que coisa linda. Quando Jesus disse aqui, olha, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou tirar essa palavra em dois sentidos. Literalmente falando, casa física. Mas também pousar na casa espiritual. Vós sois templo, casa, morada do Espírito Santo. É tanto que naquele dia todos se converteram. E o que me chama a atenção mais ainda, irmãos, é que quando Jesus, aleluia, está ali, assentado na mesa, durante o banquete com Zaqueu, a palavra vai dizer, irmãos, que Zaqueu levantou-se, sem ninguém mandar. E a Bíblia vai dizer que disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se porventura tenho eu defraudado alguém, eu vou restituí-lo quadruplicadamente. Olha, por que Zaqueu agiu dessa maneira? Porque estava ali diante da presença de Deus. E ele se sentiu constrangido por causa dos seus atos. Aquilo que era ilícito que Zaqueu, sendo publicano, cobrava, de maneira nenhuma ele aceitou. E a palavra vai dizer, queridos, que Zaqueu se sentiu constrangido com a presença e reconheceu o seu pecado. Reconheceu o seu erro. E é isso que falta na igreja. Reconheçamos que nós somos falhos e pecadores, que precisamos deixar o pecado de lado para servir a esse Deus. Meus queridos e amados irmãos, aprendemos com essa passagem da Bíblia, porque na palavra de Deus vai dizer que Jesus, olhando para Zaqueu e para todos, disse, hoje veio salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estavam perdidos,
Zaqueu e toda a sua família, por causa da sua conduta. Sabe, um resumo total: Deus, ele cria estratégia, criou uma situação para se aproximar de Zaqueu, de uma maneira que ele foi até ridicularizado, porque entrou na casa de um pecador. Mas Jesus, ele quer entrar na casa do pecador. Ele quer entrar na casa do pecador. Amém, meu irmão? Amém, minha amada irmã? Amém, igreja, noiva do Cordeiro? Que nós possamos observar essa passagem e termos esse desejo de querermos conhecer e ver quem é Jesus na nossa vida. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez diante da Tua presença eu me encontro aqui, Pai, para falar do Teu amor, da Tua misericórdia, para falar, Senhor, daquilo que não é de mim, mas do Senhor, porque eu estou usando as sagradas letras nesta manhã para ministrar para pessoas, para muitas pessoas que hão de ver e ouvir esse vídeo, pessoas que possam até estar na situação que se encontrava Zaqueu, que Teu Espírito Santo possa tocar, possa fazer com que eles corram para os Teus braços, que busque o refúgio, a fortaleza em Ti, que procure uma congregação, meu Pai, para que possa estar ali, meu Deus, em nome de Jesus, diante de Ti, da Tua presença. E que o diabo não conduza-os para os enganadores, os falsos profetas, para aquele que só vem, Pai amado, se aproveitar do Teu rebanho. Santo de Israel, eu Te dou graça, eu Te oro, Te agradeço, crendo na bênção, crendo na vitória e crendo no sobrenatural da Tua igreja na face da terra, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados irmãos, queridos, que vocês possam continuar também orando por mim, tá? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Estou aqui nesse país, mas creio que Deus vai criar uma oportunidade de estarmos aí também se alegrando no Brasil. Em nome de Jesus. Rogo e conto com as orações dos santos, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, seus familiares, todos aqueles que estão ao seu redor. Que nesta manhã eu quero liberar uma palavra profética. Que nesta manhã Deus entre com a providência em toda a sua área humana, no nome de Jesus. Recebeu? Diga amém. Toma posse. A palavra foi liberada. Deus, diz a palavra de Deus, que Ele não pode negar-se a si mesmo. Eu falei no nome de Jesus, amém? Então toma posse em nome de Jesus. Que Deus abençoe, paz e graça. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom Adonai. Bom dia com Jesus.